Olá, eu sou o pastor Cleison Monteiro e está começando mais um Bíblia em Casa. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aproveitando que você está aí, nos ajude se inscrevendo no canal e aí você toca também o sininho e será notificado toda vez que postarmos um novo conteúdo. Dê um seu like, faça comentários, se gosta, se não gosta. Não tem problema, estamos abertos, queremos melhorar e alcançar cada vez mais vidas através desse canal. Nos ajude e Deus vos abençoe. Nessa oportunidade desejo aqui mencionar um texto da Bíblia Sagrada e falar alguma coisa sobre ele. Se trata do Evangelho segundo escreveu São Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu São Marcos, no capítulo 10, e no verso de número 48, a palavra de Deus diz: muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essas palavras são as palavras do cego Bartimeu. E nessa ocasião, o cego Bartimeu estava nos dando uma lição de perseverança, de como precisamos perseverar quando nós precisarmos algo, quando nós quisermos atingir algo. Este homem, diz a Bíblia, que ao ver Jesus passar ali no caminho onde ele estava mendigando, entrando na sua cidade em Jericó, ele começa a gritar. E ele começa a gritar, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz aí no verso 48 que muitos o repreendiam. Que as pessoas começaram a dizer para ele: cala a boca, ele não vai te ouvir. É como se as pessoas dissessem: tem coisa mais importante para ele fazer, você é só um aleijado. Por que as pessoas o repreendiam? Primeiro, porque cada um queria a sua bênção em particular e alcançar de Jesus primeiro. E ninguém queria dar lugar para outro. Então, as pessoas ficavam renegando os mais fracos, os mais limitados, como aquele homem. Então eles repreendiam ele, porque ele gritava. Mas Bartimeu fazia uso de uma força que ele tinha, porque ele não tinha visão. Dessa ele não podia fazer força. Mas ele tinha boa audição, porque ele ouviu que Jesus passava por ali, que vinha uma multidão, que talvez gritavam até o nome dele, e ele tinha uma boa voz. Então, esqueça as suas limitações e faça uso daquilo que Deus te deu. Nós passamos o tempo reclamando daquilo que não temos. Eu não tenho isso, fulano tem. Eu não tenho aquilo, Beltrano tem. Mas e se você começar a olhar as coisas que você tem e que outras pessoas não conseguiram também? Você vai ver que é muito privilegiado. Faça uso e glorifique a Deus naquilo que você tem, viu? Bartimeu fez uso disso. Ele tinha uma voz. E as pessoas diziam, e o repreendiam, diz o texto, para que ele se calasse. Mas a Bíblia diz que quando as pessoas diziam para ele se calar, ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto o mundo muitas vezes quer oprimir você e algumas partes da igreja do Senhor, as lutas, os demônios, as dificuldades, as opressões, querendo oprimir a igreja, querendo oprimir o povo de Deus, para que o povo se cale, para que o povo aceite a situação. É isso daí, tem que viver oprimido, viu? Vocês têm que viver pequenininhos, vocês têm que viver... Não. Nós vamos usar a artimanha espiritual infalível de Bartimeu. Nós vamos falar ainda mais alto. Nós não vamos nos calar. Bartimeu, ele gritava ainda mais: Jesus! E olha que tinha conhecimento, hein? Bartimeu tinha um conhecimento afinado, porque chamar Jesus pela tribo é alguém que vinha estudando, é alguém que tinha conhecimento, que marcava aquele encontro já há algum tempo, que esperava aquela hora, aquela oportunidade, que sabia como ia se dirigir a ele, pela tribo.
Talvez muitos ali na multidão não tinham esse conhecimento. Jesus, filho de Davi, de que tribo ele veio? E ele diz: tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus, no meio da multidão, ainda que tinham dezenas ou centenas de vozes, ele ouviu a de Bartimeu. E a Bíblia diz que mandou chamar. Agora, aquelas pessoas que antes diziam: ei, cala a boca, ele não vai te ouvir, para com essa algazarra, com esses gritos, foi lá: Bartimeu, vem aqui que ele mandou te chamar. Repare que Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Jesus pela sua persistência no meio daquela multidão. Ele fez a voz dele ser ouvida no meio de muitas vozes. É isso que você tem que fazer. Mas eu já orei, ore de novo. Mas eu já consagrei, consagre de novo. Mas eu já busquei, busque de novo. Para que a sua voz seja ouvida. Para que você venha chamar a atenção de Deus. O próprio Jesus contou uma parábola nesse sentido no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, sobre a parábola do juiz iníquo, onde aquela mulher foi insistindo, e chegou um ponto que aquele juiz disse: olha, eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela não venha molestar-me, para que o meu nome não venha ficar mal falado nessa cidade, eu vou julgar a causa dela. E ele julga a causa daquela mulher, o juiz iníquo, não porque ele queria, não porque ele recebeu dinheiro, não porque ele era bom, mas por causa da insistência dela. Ele tinha que usar o trabalho dele a favor dela por causa da insistência dela e do que ela viria falar dele. Jesus, que dá o exemplo, pega o exemplo e diz assim: agora imagina isso, ele é iníquo, não teme a Deus, julgou a causa pela insistência dela. Imagine vosso Pai Celestial, que é bom, não julgará a vossa? Ou seja, então Jesus deixou claro, porque a parábola começa dizendo que é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, no verso 1 do capítulo 18 de São Lucas. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele conta essa parábola. Ou seja, é a mesma linha de pensamento que Jesus está vendo aqui em Bartimeu. É sobre a persistência. É sobre a continuação. Porque muitas vezes nós oramos e achamos que oramos muito, desistimos, largando para lá e não queremos mais e abandonamos e perdemos a bênção. Mas Jesus estava dizendo naquela parábola que nós temos que orar sempre e nunca esmorecer. E Bartimeu usa essa tática. Ele usa a sua voz e ele grita cada vez mais. Até que Jesus o chama e pergunta para ele: o que é que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. E Jesus: então veja. Lhe dá visão. E Jesus o cura. Bartimeu lança de si a sua capa, que seria a capa da misericórdia falsa, dada pelo governo, para autorizar os mendigos a fazer aquilo, porque eles queriam cobrar imposto até dos mendigos. Ele agora joga aquilo fora e diz: não preciso mais. De agora em diante posso trabalhar. Tem minhas vistas, vou arrumar emprego. Ele encontra a verdadeira misericórdia, que é a de Jesus. Que esta palavra possa ter algum valor no seu coração hoje. Que você possa fazer um bom uso dela, que é a palavra de Deus. Que Bartimeu, esse santo homem de Deus, que nós sempre falamos do cego, é ex-cego, ex-mendigo, homem de Deus, servo de Deus, e que nos ensina. Vamos aprender com ele, e vamos continuar clamando, e vamos continuar buscando a Deus, e vamos continuar persistindo, ainda que as situações querem que nós calemos, ainda que muitos venham querer que nós diminuamos a nossa voz, a nossa oração, a nossa persistência. Nós vamos continuar. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus vos abençoe. Continue conosco no canal. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.